a gente não pode ser, online? Não, é só pra gravar por vídeo depois. Boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas. Bem-vindos a mais uma quinta-feira aqui, promovida pela Rua, que a gente está debatendo, enfim, temas contemporâneos importantes. Nessa semana, a questão da política de drogas. E a gente tem aqui para fazer essa conversa hoje a Jéssica Hipólito, que é militante feminista e antiproibicionista, também antirracista, enfim, anti as opressões. A gente tem também o Cristiano Marona, que é secretário da Plataforma Brasileira da Política de Drogas. Por favor, se tome assento. E temos a Vilma Boccani, que é a organizadora do livro Drogas no Brasil. Por favor, Vilma. E eu vou sentar aqui no cantinho. Bem, meu nome é Maurício, eu também sou militante antiproibicionista, participo aí da organização da Marcha da Maconha, que vai ser nesse sábado. E eu acho que a gente está falando aqui de um tema, a cada ano no Brasil, né, a gente tem 55 mil pessoas que morrem, vítimas de armas de fogo e armas brancas. O Brasil é o país líder em homicídios no mundo, né? Eu acho que isso é um dado bastante alarmante quando a gente fala em países em guerra e que vivemos em tempos de paz. Então é um país que vive imerso numa cultura da violência, é uma cultura que ela é parte da nossa formação, né? Um país que até anteontem ainda mantinha um povo trabalhando sob o jugo da escravidão. Então eu acho que esses dados hoje, eles dizem de Brasil, mas dizem também de uma política que vem sendo colocada em prática e que é muito equivocada, que é a política de drogas. E essa política vem sendo equivocada dessa forma porque a gente vem compreendendo a situação também de forma equivocada, né? Então eu acho que é importante que nessa semana da Marcha da Maconha a gente possa debater realmente a efetividade dessa guerra às drogas que há 40 anos vem sendo posta em prática no mundo, especialmente aqui nas Américas, né? E o que a gente tem visto, na verdade, é uma política assentada sobre uma grande mentira. Acho que mentira é a palavra que melhor define o fundamento de tudo isso que a gente está vivendo, porque é uma política baseada há 40 anos, quando se começou a chamada guerra às drogas. O Nixon, que solta esse bordão, inclusive, ela era baseada no fundamento de que um dia seria possível acabar com o consumo de drogas e que um dia seria possível acabar com o tráfico de drogas. E o que a gente viu desde então e desde sempre na história, né, acho que da própria humanidade, em todos os momentos as pessoas fizeram uso de substâncias entorpecentes, de alteração da consciência, e não foi diferente. Então a gente vem aí gastando bilhões e bilhões de dólares, de reais, de pesos, numa política equivocada que tem deixado como legado para a gente um rastro de violência, porque tem promovido uma guerra dentro da nossa sociedade, principalmente que é travada nas periferias, e cujas principais vítimas é o povo preto, pobre e periférico, né? Então a gente tem um genocídio da juventude negra em curso no Brasil hoje, e isso tudo é fruto de uma política que traz também várias questões que são transversais na nossa sociedade, como por exemplo a discussão da questão da militarização da polícia, porque a polícia de fato é o braço do Estado em toda essa política de repressão. Então eu acho que, enfim, dando essa pequena introdução, eu queria passar a palavra, né, aqui para os nossos participantes dessa nossa conversa hoje, para que eles também falassem sobre a sua perspectiva, o que é a política de drogas atual, essa política de drogas que a gente tem em curso no país, implica, enfim, aí na sua visão de mundo. Oi, gente, boa noite. Obrigado pelo convite coletivo, valeu mesmo. A gente
olhando os movimentos antiproibicionistas hoje, é muito interessante ver a que ponto está a discussão, assim, né? Eu acompanho algumas coisas, não tão presencialmente, mas eu tô de olho em tudo, né? Mas assim, o que eu sinto falta mesmo é da gente falar do histórico racista da legalização, porque ela, da criminalização. A criminalização da maconha, ela teve um cunho racista mesmo, porque no período de escravidão, as pessoas negras que foram simplesmente sequestradas das suas comunidades, das suas tribos e foram trazidas para cá, escravizadas, elas trouxeram consigo pequenos elementos de onde elas viviam, né? Então, as sementes da maconha vieram com essas pessoas, vieram costuradas em saias, em roupas, assim. Então, aí chegando aqui, a galera deu continuidade ao uso que sempre fizeram, entendeu? Não era uma coisa para eles, como assim, a gente não vai usar o que a gente já usava antes, né? Então, o histórico é um histórico de cunho racista, assim, a criminalização. Foi criminalizado, a primeira lei brasileira, eu não manjo muito de história, então quem souber aí depois pode falar certinho, assim, mas quando foi proibido justamente o uso pelos negros, não foi um todo, assim, não foi simplesmente, olha, todo mundo aqui não vai mais poder fumar maconha, entendeu? Então era proibido, foi proibido para os negros, pessoas negras usarem. Naquela época, terreiros também de candomblé foram dizimados por conta do uso. Então, assim, é de cunho racista a criminalização que a gente tem. E até hoje, a gente não conseguiu perpassar isso porque a gente tem um racismo presente na nossa sociedade. Então, eu não vejo como a gente debater legalização da maconha se a gente não falar do racismo que impera, não é? Então, como que a gente vai pensar numa legalização da maconha, sendo que na rua as pessoas que são abordadas violentamente, elas têm cor, elas têm raça? Porque aqui mesmo na Roosevelt você pode ver quem são as pessoas que são abordadas pelos policiais, assim, é nítido essa diferença, né? Então, a gente precisa partir de uma ótica antirracista para pensar, porque quem serão os sujeitos que vão usufruir dessa legalização da maconha? Porque, ok, tá, qual o modelo que a gente vai usar? Entendeu? A gente vai usar um modelo que vai ser liberal, onde a Cruz de Souza vai ter poder sobre a plantação, a venda, a distribuição, ou a gente vai pensar num modelo que pode subsidiar aí, quem sabe, uma agricultura familiar. Entendeu? Então a gente também precisa destrinchar várias coisas que estão intimamente ligadas com o racismo, entendeu? Porque a legalização tá posta para algumas pessoas já. Então, as pessoas que são aí classe média, as pessoas brancas, elas fumam de boas na rua, entendeu? Não é assim generalizado que os coxa para e faz alguma coisa. Agora, é diferente quando você é negra e você está consumindo algum entorpecente. É muito diferente, entendeu? Então, eu faço essa provocação para a gente pensar nesse debate por um viés antirracista, por um viés de como que a gente vai poder conduzir esse debate, porque não adianta a gente pensar as partes, né, históricas e tal, sendo que a gente não olha para a nossa realidade
E a nossa realidade está super crua na nossa frente, não tem como a gente fugir muito dela. Mas eu vou passar para os companheiros aqui e aí a gente vai conversando mais ao longo desse debate. Obrigada. Boa noite a todos, a todas. Eu sou a Vilma, sou socióloga, trabalho na Fundação Perseu Abramo e a gente acabou de lançar um livro, resultado de uma pesquisa que fizemos em 2003, uma pesquisa de 2013, uma pesquisa de opinião pública que ouviu a população brasileira como um todo, né, numa amostra de 2.400 entrevistas por todo o Brasil. E ouviu também 8 grupos focais nas cidades de São Paulo, Porto Alegre e Recife, com familiares ou amigos de pessoas que usam alguma substância ilícita, né? Então não usamos o termo droga para abordar a questão, mas usamos como substância ilícita, porque na verdade o que a gente queria perceber? Primeiro, assim, o que nós já trazemos de histórico, a partir de outras pesquisas já realizadas pela Fundação, né? Meu tema de pesquisa, enquanto socióloga, é a discriminação e preconceito. E na Fundação, a gente já pesquisou em 2003 o racismo no Brasil, onde a gente investigava quais são os grupos de pessoas que mais te despertam ódio, rancor, preconceito, enfim, qualquer uma dessas formas de rejeição. E a gente estava tentando capturar um pouco do racismo no Brasil, pegando um pouco o gancho do que a companheira estava falando. E entre os grupos, usuários de drogas despontou entre os 2 primeiros. Alguns anos depois, em 2008, nós fizemos uma outra pesquisa para tentar capturar o problema da homofobia no Brasil. Também fizemos a mesma bateria de perguntas, citando diversos grupos sociais para saber quais os que despertavam maior preconceito da população. Novamente, os usuários de drogas estavam entre esses grupos. E agora, em 2011, nós fizemos uma pesquisa para capturar a percepção sobre o preconceito contra os indígenas e, de novo, repetimos a pergunta, os usuários de drogas estavam novamente entre os 2 primeiros, né, ou em empate técnico com o primeiro grupo, então sempre varia. Homossexuais, usuários de drogas e quem não acredita em Deus. São os grupos mais rejeitados pela população brasileira. Bom, chegou a hora então de conhecer por que rejeitamos tanto o usuário de droga, quem é o usuário de droga, o que é a droga, né? Por isso, então, o interesse de fazer essa pesquisa. As percepções que se tem sobre droga, então, é muito complicado, né? O que é droga, né? Como é que a gente trata isso? A gente amanhece se drogando tomando café da manhã, né? Todo mundo toma cafeína para ligar logo de manhã. A gente toma remédio na drogaria quando tem uma dor de cabeça. A gente toma cerveja aqui no bar, ou leva o uísque para casa, tem o uso permissivo do vinho nas refeições familiares, e isso é uma cultura permitida, aceita, né, incorporada aos nossos hábitos de vida, sem nenhum problema. A gente fuma em ambientes sociais, dentro de casa, na frente das crianças, propaganda de álcool e de tabaco na TV, sem nenhum tipo de problema, né, de constrangimento em ter esse tipo de atitude. E que substâncias, então, são as drogas, né? O que significa droga? É a maconha? É a cocaína? É o crack? O que é a droga, né? As outras substâncias não é droga? Então, acho que a gente tem que fazer primeiro essa diferenciação do que a gente está falando. Porque tudo isso aí que a gente... Desde o açúcar que a gente consome, o sal, a gente pode ver da mesma maneira, né? São diferentes formas e aceitações de substâncias que interferem no teu organismo. Agora, a percepção da opinião é que o que constitui droga é a maconha, a cocaína e o crack. As demais substâncias não são vistas como tal. Então, tem um distanciamento total, né? Então, acho que é necessário a gente começar a fazer essa discussão para falar em droga lícita e em droga ilícita, ou em substâncias lícitas e substâncias ilícitas. Porque são substâncias que atuam no nosso organismo, algumas são liberadas e outras não. E o porquê
algumas são liberadas e outras não. Acho que essa é a discussão que a gente tem que começar a fazer. Falar da legalização hoje, eu acho que é um tema muito propício, é um momento onde a opinião está bem dividida, né? A gente pode, dá para perceber claramente que existem duas abordagens na sociedade. Alguns veem o uso das drogas como um caso de polícia. Então prende, criminaliza, é o tráfico, o grande inimigo da sociedade é a droga e o tráfico de drogas. Caso de polícia. Outros veem a droga como um problema de saúde pública, Cracolândia, vamos internar, vamos intervir, esse sujeito não é mais sujeito de seus direitos, né? Então vamos atuar por ele, vamos protegê-lo e a internação muitas vezes vista como uma maneira de se tratar, mas a gente tem que pensar na droga, do meu ponto de vista, como um problema social, né? Ele está na sociedade, sempre esteve e sempre estará. Eu acho que a gente não conhece uma sociedade, eu estou falando desde do banquete de Platão, o vinho está presente, né? Então, assim, não existe uma sociedade que tenha passado sem o uso de alguma substância para sair da razão ou entrar em outras esferas da razão, enfim. E agora, então sair desse chavão, né? Ou é caso de polícia, ou é caso de internação, caso de médico. É uma coisa que existe na sociedade, existe em todas as sociedades, e a gente precisa arrumar uma forma de conviver com ela, porque ela está e estará aí, sempre esteve aí. Agora a gente precisa trabalhar isso de uma forma a não tornar o usuário da droga esse sujeito estigmatizado, né? Poder reinseri-lo você ter usar algum entorpecente, algum tipo de droga, alguma substância lícita ou ilícita, não seja um impedimento para que você ocupe os seus papéis sociais, né? Você possa ser empregado e isso não seja uma causa de rejeição no trabalho ou em qualquer, participação social, né? Isso não seja um impedimento, porque é dessa forma que hoje o usuário de droga é visto. Ele é estigmatizado pela sociedade, principalmente se estiver nas camadas periféricas, né? Entre os grupos mais oprimidos, aí a discriminação é ainda maior e o alijamento das possibilidades de uso da sociedade é ainda maior. Bom, a gente reuniu nessa publicação um conjunto de autores para analisar um pouco a opinião pública sobre essas questões, né? E a gente está lançando amanhã num evento que vamos fazer com um coletivo também, o Podemos Mais, lá na Rua do Arti, na 238. Fica o convite para quem puder ir. Teremos a presença dos diversos autores. A gente reuniu quase 20 autores, 18 autores ao todo, em 15 textos, né? Cada um discutindo um aspecto, desde os aspectos jurídicos, os aspectos da saúde, a farmácia, né? Um farmacólogo discutindo como hoje a droga está inserida e como até o uso da cannabis medicinal está sendo discutido agora no Brasil, mas também os interesses da indústria farmacêutica em liberar ou não liberar, em fazer a importação de uma determinada indústria que poderá distribuir aqui no Brasil, né? Então tem todo esse jogo comercial, esse jogo das indústrias, que também está por trás dessa criminalização das drogas, né? Então, a importância, acho que dessa conversa, a gente começar a fazer essas discussões mesmo. A percepção que as pessoas têm sobre essa questão das drogas vem fundamentalmente do que a TV divulga, né? E a gente sabe que a TV no Brasil é a TV Globo, né? 75% da opinião pública se informa sobre drogas por meio da televisão. Então tem que levar essa discussão ou qualquer outro tipo de... fazer essa informação contra-hegemônica, né? Ou em rodas de debate, ou na discussão do bar, enfim, ou levar para a sala de aula, quem trabalha com educação, para desmistificar essa questão, trazer isso para dentro da sociedade. Afinal, isso é um problema de todos nós, né? Não é um problema médico, não é um problema da polícia, é um problema de todo mundo, é um problema que está aí, ou não é um problema, né? Os usos que se faz depende de cada indivíduo.
Enfim, está dado um recado, né? Aguardo vocês, quem tiver a oportunidade de estar amanhã, pegar um exemplar, será distribuído. Também terá sendo televisionado o debate com os autores, vai estar sendo televisionado pela tvfpa.org.br, às 14h20, amanhã, dia 22, véspera às 16h20, desculpe, às 4h20, amanhã, véspera da marcha. Tá bom? Estou passando, então, para o Cristiano. Obrigada. Boa noite a todos. Muito legal estar aqui na praça, né? A praça é nossa. E muito legal também ouvir as falas de todos que me antecederam. Então, vou tentar concatenar algumas ideias aqui a partir do que a Vilma resumiu, né? No Brasil, a sociedade é muito mal informada sobre política de drogas, né? Esse é um tema ainda mal compreendido, é um tema mal abordado, é um tema mal discutido. Então, esse diagnóstico exige que a gente tenha uma postura de qualificar o debate, de levar esse debate ao povo, né? Levar esse debate às ruas, levar esse debate às praças, como hoje nós estamos fazendo. E a gente sabe que essa política proibicionista falida, que no Brasil e no mundo não conseguiu reduzir demanda e oferta de drogas e ainda causou efeitos talvez ainda mais nefastos do que o efeito de algumas substâncias, como por exemplo a corrupção, a violência, e no caso do Brasil temos uma epidemia de violência, a guerra às drogas é certamente um dos vetores dessa epidemia, né? A violência policial, etc. E o superencarceramento, que é também uma das consequências negativas, dentre tantas outras, que a proibição causou. Então, mais do que nunca, o consenso proibicionista está em xeque, né? Pensando em termos de política internacional, o proibicionismo é uma das raras unanimidades em termos de políticas públicas, né? Da direita à esquerda, do centro à periferia, em países ricos, países pobres, o proibicionismo ele é praticamente adotado sem discussão. Mas cada vez mais novas experiências estão surgindo. Em 2016, a ONU, pela primeira vez desde 1961, vai abrir a possibilidade de redirecionar a política global de drogas numa sessão especial da Assembleia Geral da ONU, uma UNGAS convocada especialmente para discutir o que eles chamam de, entre aspas, o problema mundial das drogas. No Brasil, nós, né, como pessoas, coletivos, sociedade civil, temos o dever, então, de trabalhar para que a posição do governo brasileiro nessa reunião, que vai discutir justamente a possibilidade de redirecionar a política global de drogas, nós temos o dever de pressionar o governo a adotar uma postura progressista, né? Infelizmente, nas reuniões anteriores, nas experiências anteriores, a posição da diplomacia brasileira é sempre muito, no mínimo, neutra, né? E muitas vezes o Brasil acaba jogando um papel que impede a evolução do debate, né? Então, pensando nisso e pensando nessa ideia de potencializar as ações que a sociedade civil já realiza, desde 2013, alguns coletivos, algumas instituições, algumas pessoas que discutem políticas de drogas estão reunidas. E como a Vilma convidou, né, para amanhã o lançamento do livro, e tem muita gente que escreveu nesse livro, que está envolvida nesse projeto, e no sábado nós temos a Marcha da Maconha, que vem muito forte. A gente já teve a marcha no Rio, que foi muito legal. O movimento antiproibicionista está crescendo, né? Então a gente vê esse paradoxo de a sociedade ser mal informada
sobre a política de drogas, mas ao mesmo tempo o movimento antiproibicionista está cada vez mais forte, está cada vez mais articulado. Na quinta que vem, às 19 horas, na faculdade da USP, a gente vai lançar oficialmente a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que é uma rede de quase 30 organizações que tem por objetivo potencializar o movimento que pede por reforma na área de política de drogas, que tenta construir um modelo de política de drogas que se distancie do sistema de justiça criminal e que se aproxime da ideia de saúde pública e de uma abordagem de redução de danos, né? Nós temos mais de 30 organizações envolvidas, nós temos basicamente 3 eixos de atuação: o advocacy nacional e internacional, a área de comunicação para qualificar o debate e a área de ciências e saúde para tentar realmente construir uma política de drogas baseada em informação científica. A gente tem vários desafios imediatos, né? No Congresso Nacional, um projeto de lei de autoria do deputado Osmar Terra que piore muito a política de drogas no Brasil, que já não é boa, está em discussão. Há uma boa possibilidade desse projeto ser aprovado, especialmente nesse momento de turbulência em que o PMDB deita e rola, né? E o deputado Osmar Terra é do PMDB do Rio Grande do Sul e tem uma grande influência entre seus pares. Esse é um projeto que institucionaliza o uso de recursos públicos por comunidades terapêuticas, né? E na área da política de drogas, a gente tem aqui o programa Recomeço do governo do estado, que tem como um dos seus pilares a massificação da internação forçada, que representa uma ilegalidade por contrariar a lei antimanicomial, além de ser absolutamente ineficiente. Esse projeto vai institucionalizar. A SENAD, que é a Secretaria Nacional de Política de Drogas, já aprovou uma minuta que também chancela, né, e legitima o repasse de recursos do SUS para essas comunidades, e essas comunidades são muito mal fiscalizadas, muitas delas aplicam cuidados inadequados para o tratamento de uso problemático de drogas. Há inúmeras violações de direitos humanos relacionadas a essas instituições. Há casos de comunidades terapêuticas que são verdadeiros manicômios, né, travestidos de comunidades terapêuticas. Enfim, essa é uma questão muito polêmica, precisa ser discutida, e esse projeto piora e institucionaliza essa situação, né? Nós temos também uma outra discussão muito importante em curso, que é a discussão do uso medicinal da cannabis. A Anvisa, depois de uma longa discussão, finalmente regulou a possibilidade da importação do canabidiol, né, que é um dos canabinoides que existem na maconha, que tem propriedades terapêuticas comprovadas no caso de doenças neurológicas graves e outras aplicações. Então, a Anvisa finalmente regulou, mas de uma forma muito restrita, e fazendo a diferenciação entre o CBD e o THC, como se fossem substâncias vindas de plantas diferentes, né? O CBD encarado como remédio, a maconha ou o THC encarado como droga, como veneno, né? Então, o Conselho Federal de Medicina também se manifestou sobre esse tema e editou uma resolução muito restritiva que limita a possibilidade de prescrição terapêutica de cannabis apenas a casos de doenças neurológicas graves em crianças, né? E limitou também a possibilidade de prescrição apenas a algumas especialidades médicas. Então, o pediatra infantil, o neurocirurgião e o psiquiatra são as únicas especialidades autorizadas a prescrever CBD, e a resolução do Conselho Federal de Medicina também proibiu o médico de prescrever a maconha in natura, né? Então, uma resolução muito limitada. E o mais interessante é que depois disso o Ministério Público Federal do Distrito Federal ingressou com uma ação civil pública pedindo a regulação do uso medicinal da cannabis e pedindo autorização para que qualquer médico possa prescrevê-lo, né? E para que qualquer pessoa, adulta ou criança, possa usá-lo.
elencando um rol de enfermidades muito mais amplo do que o Conselho Federal de Medicina ou a Anvisa mencionou em relação ao uso da cannabis. Essa ação do Ministério Público Federal, uma ação civil pública, está tramitando em Brasília. Deve haver uma decisão sobre esse pedido de tutela antecipada em breve. E a gente tem o que nós consideramos a prioridade em termos de advocacy nacional em relação à política de drogas, que é uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, um recurso extraordinário que discute a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que discute, em resumo, que se o Estado possui legitimidade para incriminar o porte de drogas para consumo pessoal, se o Estado possui legitimidade para dizer se uma pessoa adulta e capaz pode ou não pode ingerir esta ou aquela substância, né? E eu acredito que a perspectiva nessa questão é positiva. As Supremas Cortes da Colômbia e da Argentina já julgaram casos idênticos e consideraram inconstitucional, consideraram que o Estado não tem legitimidade para fazer a educação moral de pessoas adultas, né, para dizer o que uma pessoa pode ou não pode consumir, né? O Estado não pode atuar como uma espécie de ortopedista moral, né, do indivíduo. Então, essa é a perspectiva mais próxima que nós temos de uma mudança mais significativa na política de drogas nacional, né? O cenário, em termos de mudança, não é bom. Nós temos um Congresso dominado pelos interesses conservadores. A questão da política de drogas no Brasil é uma questão que a direita conservadora, que o campo conservador não admite qualquer mudança, né? Então, a mudança, a perspectiva de mudança que nós temos é o Supremo Tribunal Federal. Então, em resumo, compete a nós trabalhar para que esse quadro mude, e nesse sentido eu convido vocês. Amanhã, o lançamento do livro da Fundação Perseu Abramo, que é um livro importante, um livro que traz uma série de reflexões, e é um livro que conta com a participação de muitos dos companheiros que estão participando desse processo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Quero convidar o coletivo A Rua a conhecer e participar desse movimento. E na quinta-feira que vem, às 19 horas, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, teremos o lançamento oficial. Convido a todos também a construir essa mudança na política de drogas brasileira. Obrigado. Estava ouvindo a Vilma falar ali que nas pesquisas de opinião, quem são os mais odiados sempre tem lá gay, maconheiro e ateu. Pensei, tô lascado. Então, acho que o Cristiano estava colocando aqui da importância desse ano que a gente vai ter aí na Assembleia Geral da ONU, uma discussão, né, e como o governo brasileiro vai se posicionar sobre esse tema no debate internacional. Eu acho que aí vale a gente ver um pouquinho também como tem se posicionado desde então, né? A gente fala nesse momento, o momento que a gente vive aí sobre o Congresso mais conservador desde 1964, em que todas essas discussões estão sendo engessadas ou levadas para o pior dos lados, né? Como ele bem citou o projeto, por exemplo, do deputado Osmar Terra, do PMDB, ele deixa pior a situação ainda como está. A reforma também que acontece em 2006 na legislação de drogas, que é na Senad, né? Na Política Nacional de Drogas, acaba gerando o maior encarceramento em massa da questão dos usuários, tanto que a gente chegou no Brasil tendo hoje a terceira maior população carcerária do mundo, né? Que é a decorrência em grande parte da questão dessa política de drogas, e nesse caso, inclusive, as mulheres acabam pagando preço ainda que se torna ainda maior. Então, essa política também tem um viés sexista, porque 70% das mulheres presas no Brasil, elas são presas por questão de tráfico de drogas. E grande parte dessas mulheres, elas são presas porque às vezes elas entraram na prisão levando droga para os seus companheiros. Elas sequer eram usuárias ou de fato eram traficantes.
Então é esse conjunto que a gente tem, né? E falando ainda dessa questão de como o governo brasileiro vem conduzindo essa questão, é de uma forma conservadora. Vale a pena dizer, por exemplo, que o primeiro ato executivo da nossa presidenta da República no seu governo foi a demissão do Pedro Abramo Vai, que era o secretário nacional de política de drogas, por uma declaração que ele faz justamente afirmando a questão da guerra às drogas, né? Que tipo, esse modelo é um modelo falido, que não é sustentável e tal. E a gente tem sido, de alguma forma, um pouco sequestrado por setores conservadores que não deixam avançar mesmo a questão da legislação. A gente até tem projeto lá no Congresso, tem um projeto do Jean Willis, que é uma relatoria do Paulo Teixeira aqui, que toca nesse tema, mas não avança. E o que a gente tem, que você estava falando até, Cristiano, da questão das comunidades terapêuticas, a gente já regulamentou elas na semana passada por uma decisão que foi tomada no Conselho Nacional de Drogas e Álcool, que é ligado à Secretaria Nacional de Política de Drogas, do Ministério da Justiça. É uma minuta que foi aprovada. Eduardo Cunha veio dar uma olhada na gente. Pois é, ela ainda tem mais uma parte no processo. Não, mas pelo que eu entendi já é regulamentação. Por quê? Porque essa regulamentação que ocorreu na semana passada já fez com que, até hoje, no último ano, no último biênio, o investimento em comunidades terapêuticas no Brasil foi da ordem de 100 milhões de reais. Isso é dinheiro público. E o dinheiro que é gasto na política de drogas do SUS, nos CAPs, é de 60 milhões. Então hoje a gente já tem 100 milhões indo para as comunidades terapêuticas e 60 milhões indo para o SUS, que na verdade é a política pública que trata a questão de drogas com uma abordagem de redução de danos, que é justamente a abordagem que os especialistas defendem, que é a abordagem que você não acha que a pessoa basicamente vai acabar alcoólicos anônimos, nunca mais vou sentir cheiro de crack perto de mim e vou ter vontade. Então não... É isso, a gente tem 60 milhões para essa política, 100 milhões no último biênio para as comunidades terapêuticas e na semana passada, isso é importante ressaltar aqui, essa decisão, que foi uma decisão do Conselho Nacional de Drogas e Álcool do Ministério da Justiça, triplicou para 330 milhões de reais o dinheiro que vai para as comunidades terapêuticas nos próximos 2 anos. Isso no momento de cortes que a gente está tendo no governo. Então isso é um indicativo que, na verdade, o lobby dos fundamentalistas e o lobby de grande parte, porque eu acho que nesse grupo que dá apoio às comunidades terapêuticas, a gente tem, assim, o que são as comunidades terapêuticas? Eu estou aqui desviando um pouquinho de falar da questão da legalização da maconha, mas eu acho que esse é um tema importantíssimo que ele está em pauta justamente nesse momento em relação à questão da política de drogas. As comunidades terapêuticas, elas nascem nas últimas décadas como realmente tentativas bem intencionadas de abordar pessoas que têm uso problemático de drogas. Só que nas últimas décadas, nos últimos anos, elas se tornaram um grande negócio, justamente porque vai muito dinheiro para elas. E hoje é um negócio que ele é feito basicamente, em grande parte deles, no que é negócio mesmo, na ala da pilantragem, são políticos e religiosos. E existe um lobby fortíssimo no Congresso, um lobby tão forte que ele reúne parlamentares de todos os partidos, do partido mais à direita ao PSOL. E, pasmem, dentro do PT, são 24 deputados do PT que fazem parte da frente parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas, que justamente obteve essa vitória, digamos aí, na semana passada. Então acho que isso é um debate que a gente tem que fazer nesse momento, tem que ganhar mais força. Eu acho que ele é indicativo de todo o resto do debate aqui, da gente falar da questão da legalização da maconha, de um debate aí pautado pela questão da segurança pública, da questão dos direitos sob uma perspectiva de direitos humanos, sob uma perspectiva de saúde pública, sob uma perspectiva de liberdades civis, porque, enfim, não cabe ao Estado também tutelar as vontades e o que fazem os seus cidadãos. Então, eu acho que é isso, são tempos difíceis, tempos árduos. Sábado a gente tem aí a Marcha da Maconha. Eu acho que, enfim, também tá aí o convite para a marcha. Acho que não é só para fumar maconha lá, mas também para falar que a gente precisa realmente, de fato, rever essa política de drogas. Eu acho que isso é
muito importante. E essa, acho que, mais a contribuição que eu tenho de dar. Obrigado. Falar uma coisinha, você falando do PT que tem 24 parlamentares nesse lobby e que vai da direita à esquerda, não, eu tô lembrando assim de como é difícil a gente fazer a sensibilização das pessoas, né, para essa questão, porque as pessoas elas são sensíveis a outras causas, como por exemplo eu no movimento negro. As pessoas são sensíveis a várias outras questões, mas quando você vai falar sobre a legalização da maconha, parece que no mesmo instante muda. Não, mas como assim legalizar? Aí as pessoas, né, mostram uma face conservadora. É isso que eu acho muito estranho, assim, as pessoas elas não estão ali, vamos legalização do aborto, homofobia é crime, racismo é crime, não sei o quê. Mas aí quando a gente chega justamente na legalização da maconha, que perpassa as relações sociais, assim, que tá aqui, é nítido isso, a gente não tem como não falar. Esse conservadorismo, ele se dá no discurso das pessoas, principalmente das pessoas mais velhas. Como é difícil da gente em casa falar pro pai e pra mãe sobre maconha, uma coisa muito simples, assim, pro pai e pra mãe. Então, e aí você vê em outros espaços onde essas pessoas, né, se organizam ao redor de outros temas, isso não é falado, isso não se discute, a gente debate, fala do genocídio da juventude negra, mas a gente não toca na questão da maconha, a gente simplesmente não fala sobre isso, não fala-se tanto, agora que está emergindo um movimento de mulheres antiproibicionistas que estão pautando isso, que olha, as mulheres elas têm muita mulher encarcerada por conta de levar a droga para dentro dos presídios para seus companheiros. E aí essas mulheres são as mesmas mulheres que vão ser presas e elas ficam abandonadas, colocando miolo de pão na vagina para servir como absorvente, gente. Sabe? Algumas organizações feministas têm que, às vezes, promovem campanhas de arrecadar itens de higiene básica, assim, porque dentro dos presídios elas... Vamos junto, é isso. Boa noite a todos. Fiquei refletindo muito com a fala de todos vocês e penso que a questão da maconha ela diz respeito a muitos aspectos, né? Que acho que são muito além da questão da polícia, por exemplo. Passa por questões é uma questão de saúde pública, né? A questão quando se fala das drogas todas em geral, né? Como vocês estavam falando, o que é droga, o que não é droga. A gente consome vários tipos de droga diariamente e muitas vezes não sabe o que está consumindo, muitas vezes não sabe os efeitos que isso tem no organismo, né? Não sabe a quantidade do que você está tomando, porque café, você compra café em qualquer lugar, né? Que tipo de café as pessoas estão tomando, né? O valor, enfim, transgênico. Então, entra uma discussão muito profunda, né? Que eu acho que diz respeito à vida, diz respeito ao ser humano, né? Diz respeito à natureza, né? Vamos defender a natureza, vamos defender as espécies de animais, vamos defender o ser humano, que é uma espécie também, né? Então, vamos cuidar. Então, ela diz respeito a isso, né? É a gente, de alguma maneira, discutir o genocídio das pessoas que é feito diariamente sobre muitos aspectos. Eu usaria dizer, inclusive, o que é a televisão, não? Se não uma droga também, que é diariamente veiculada no imaginário das pessoas, né? Então, eu acho que a questão das drogas, ela passa por muitos aspectos. É isso, obrigada. Oi, meu nome é Marília. Eu queria perguntar, na verdade, os aspectos econômicos que influenciam a não legalização da maconha. Quais grupos
dentro do Brasil que ganham dinheiro com a não legalização da maconha e com a utilização da juventude negra e pobre como principal mão de obra barata para disseminação. Tem... quem quer falar? Ele, aí tem também o Diego. Quem mais quer falar? Levanta a mão. Eu acho que como você tocou no aspecto econômico, eu acho que você seria interessante de responder. Boa noite, gente. Meu nome é Rafa. Acho importante a gente tocar num ponto também que nossa sociedade, ela é uma sociedade drogada, né? Se a gente for pensar, por exemplo, que a solução dos problemas de algumas pessoas trata-se de tomar um Rivotril, de tomar remédio tarja preta, é porque a gente vive numa sociedade que ela é drogada, né? E eu acho que nós temos que apresentar esse debate para o grande público, né? O uso das drogas, ele historicamente existe, mas em toda a sociedade humana sempre existiu o uso das drogas. O álcool é uma droga pesadíssima, muito mais pesada, por exemplo, do que a maconha, tendo a possibilidade de causar danos à saúde muito maior do que o uso regular da maconha. E acho que a gente toca muito pouco nesse ponto na hora de falar da legalização da maconha e da legalização das drogas em geral, né? Acho que esse é um debate que a gente tem que apresentar de forma clara para a sociedade, para inclusive quebrar esse tabu, dessa dificuldade dos movimentos sociais de maneira geral, debater essa questão da legalização da maconha, né? Porque se a gente for lá falar com os sindicalistas, que tem muita dificuldade em debater o tema da maconha, qual o sindicalista que não toma sua cachaçinha depois da plenária? Qual é o juiz que não vai tomar seu whiskyzinho até no seu próprio gabinete, né? Então, eu acho que isso passa também por debater de uma forma mais ampla o que é droga, né? Qual o conceito de droga que a gente quer afirmar aqui, muito dialogando nessa tua fala de métodos de comunicação para a gente conseguir. Eu acho que essa é uma estratégia que a gente tem que adotar. Então agora a gente vai voltar aqui para o pessoal dar uma comentada, não sei, ou se tem mais gente para falar. Bom, gente, boa noite, eu sou a Bárbara, sou também aqui do Coletivo A Rua. Eu queria deixar uma pergunta meio para todo mundo, porque assim, a gente tem visto alguns avanços, né, que eu acho que são avanços em relação à política de drogas em vários países, mas muitas vezes eles também estão relacionados a um controle muito grande, né, do Estado, né? Por exemplo, o que aconteceu, a legislação que passou no Uruguai, ela por um lado, né, ela tem esse aspecto positivo de descriminalizar o consumo da maconha, mas ao mesmo tempo tem um controle de quem que pode produzir aquilo, né, onde pode ser produzido, quem pode comercializar, né? E em vários casos, o que a gente tem também ouvido são especialistas que defendem a legalização das drogas, mas junto com uma regulação, né, com uma regulamentação bastante estrita às vezes, né? Então, pensando um pouco no exemplo do tabaco, né? O tabaco que é uma droga, que é legal, mas que ao mesmo tempo tem uma série de regras em relação a ela, né? Uma série de regras em relação a onde pode ser comercializado, uma série de regras em relação a como pode ser divulgado, uma série de regras em relação a onde pode ser consumido. E aí eu queria pensar um pouco assim se é esse o caminho que a gente está pensando para a maconha, ou se a gente acha que varia de substância para substância, que algumas substâncias têm que ter essa regulação mais forte, outras podem ser consumidas de uma forma mais liberalizada, assim, digamos, né? Então essa seria a minha questão aqui para o pessoal do debate. Bem, a gente tem acho que mais uma. Pode fazer mais uma colocação? A gente divide essas perguntas da questão econômica que a Marina pergunta, da questão que o Rafa coloca da comunicação aí também do tabu. Enfim, a Bárbara colocando, e a gente se divide e faz mais uma rodada. Bom, eu sou o Diego. O que eu
eu acho que a questão da legalização da maconha, eu acho que é uma questão que vai acontecer, eu acho que em curto prazo até, mas isso não vai acontecer sem a ação, né, sem o debate que a gente está fazendo aqui, por exemplo, e a ação de alguns grupos que defendem essa legalização. E eu queria até pensando nesse momento, que é um momento, eu acho que é interessante para a gente discutir essa legalização e fazer com que ela fique cada vez mais próxima de acontecer, a questão do uso da maconha como redução de danos, por exemplo, para a questão do crack. Quase todas as grandes cidades do Brasil hoje têm um problema com a questão do uso do crack, né? Grandes parcelas da população em muitas cidades fazem uso do crack, e isso é um problema, como a Vilma estava falando, é uma droga que tolhe a autonomia do indivíduo, né? E a maconha, ela é um elemento que ela pode ajudar, pode ser uma grande força, um grande auxílio na reversão desse quadro do crack. Até pensando nas pesquisas do professor Darcio Xavier, né, ele foi proibido de fazer maiores pesquisas com o uso da maconha por conta da proibição da droga como uso no Brasil. Ele foi, se não me engano, até enquadrado como possivelmente traficante. Então, como é que fica, por exemplo, essa questão da pesquisa, né, sobre outras drogas ou essa questão da redução de danos, quando a gente tem essa proibição ao THC, essa proibição com relação à maconha, inclusive para questões de pesquisa, né? Então, gostaria de perguntar para vocês como é que fica essa questão das pesquisas, né, quando a gente está falando dessa legalização. Bem, acho que foram mais ou menos 4 questões foram colocadas aqui. Uma que ele está colocando da questão da redução de danos, né? A Bárbara coloca a questão dos modelos de regulamentação de maconha que a gente tem no mundo, tem no Uruguai, tem alguns modelos nos Estados Unidos e outras questões correlatas a isso. A Marina pergunta da questão da economia, mas eu deixaria, enfim, acho que para vocês, não sei se algum quer responder alguma questão específica dessa, ou vocês querem falar? Pode, por favor, depois eu falo da economia. Legal. Eu queria pegar, acho que foi a penúltima pergunta, sobre os cenários de regulação, né? Sobre as experiências que estão rolando no mundo e tal. Bom, a gente tem, desde meados da década de 70 em Amsterdã, na Holanda, e em outras cidades da Holanda, um modelo que é o que a gente chama de legalização de facto, né? Do ponto de vista jurídico, o porte continua sendo incriminado, mas o governo fez uma opção político-criminal. Resolveu tolerar que pequenos estabelecimentos vendessem cannabis e derivados dentro de determinados limites quantitativos. Esse é um modelo que foi a primeira grande experiência. Tem alguns problemas porque a porta da frente é praticamente legalizada, mas a porta de trás não é, quer dizer, eles precisam obter a maconha de algum lugar, e a maconha vem dos traficantes, né? Depois a gente teve o modelo português em 2001 que deixou de considerar crime, mas passou a considerar uma infração administrativa, também baseado no modelo de quantidade, né? No caso da maconha, uma onça, quase 30 gramas, o sujeito é considerado usuário, mais do que isso ele será considerado traficante. Também não é um modelo ideal porque mesmo o usuário não problemático, que são a maioria, é obrigado a se submeter ao constrangimento de passar por um procedimento administrativo, etc. E nós temos agora 2 grandes experiências de regulação, né? No Uruguai, inclusive o mote, né? O conceito é justamente a da regulação responsável. Então a ideia é: liberado já é sob a égide da proibição, né? Qualquer um pode comprar, qualquer um pode usar,
inclusive crianças e adolescentes, né? O usuário, o traficante que domina a boca, ele tem interesse em fazer dinheiro, ele tem interesse no lucro exclusivamente, então para ele vender, não importa para quem, inclusive crianças e adolescentes. A ideia de uma regulação responsável é justamente você estabelecer alguns critérios que sejam adequados, como existe em relação ao álcool, como existe em relação ao tabaco. Então, crianças e adolescentes devem ser excluídos do público consumidor, pessoas que apresentem algum tipo de transtorno mental, e é um modelo que está sendo construído, né? Há algumas críticas em relação ao modelo uruguaio, porque o Estado acabou, digamos assim, criando um modelo regulatório muito restrito. O preço é definido pelo Estado e não pelo mercado. Há também um limite em relação à possibilidade de autocultivo, né, de plantio. E de outro lado nós temos a experiência nos Estados Unidos, especialmente no estado do Colorado, que é um modelo mais voltado para o mercado e que também é criticado por conta disso, né? Há alguns problemas, como por exemplo os comestíveis feitos à base de maconha. Há casos de intoxicação de crianças que inadvertidamente, como não há, agora eles estão discutindo justamente uma diferenciação na embalagem para poder evitar que acidentes aconteçam, mas é um modelo que talvez peque pelo excesso, a possibilidade de propaganda, etc. e tal, né? Eu acho que o modelo ideal está por ser construído. Em relação à maconha, a coisa é um pouco mais simples, porque no limite as pessoas vão poder plantar, né? E então não vão precisar depender da indústria, né? Do cannabis, que nos Estados Unidos já é uma realidade, e estima-se que muito em breve esse mercado vai movimentar anualmente algo em torno de 10 bilhões de dólares. Mas acho que o grande desafio é pensar num modelo regulatório para as outras substâncias, né? Essa é uma questão também super complexa, eu não vou me estender aqui, eu só acho que algumas premissas têm que ficar claras, né? Quanto mais perigosa a substância, mais restrito deve ser o modelo, e ele deve ser restrito, mas ele não deve impedir o acesso, ou seja, quem quiser fazer uso deve poder, deve ter uma possibilidade de ter um acesso razoavelmente livre, sob pena de o mercado clandestino dominar esse público consumidor, que é o que acontece com a proibição. Eu queria falar um pouco sobre a comunicação. A garota que perguntou, a Arília, né? Então, do meu ponto de vista, eu acho que a gente precisa dar nome às drogas, né? Porque a gente fala em droga e põe tudo num genérico. E acho que isso não é bom para ninguém, né? Sobre o que nós estamos falando? Porque droga é aquela droga já traz todo esse estigma negativo, né? Então, acho que a gente deve falar, a gente está falando de maconha, né? Quando a gente fala, qual é a dificuldade da gente falar com os nossos pais, filhos, familiares, não sei o quê, né? A gente quer falar de maconha. A gente não quer falar da droga do café, da droga do cigarro, da droga da bebida. A gente quer falar de dar nome às coisas justamente por isso, porque são substâncias diferentes e vão ter regulamentações diferentes, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a dar nome às coisas. As associações negativas acabam vindo colando, né? Colando uma na outra. Então, assim, a experiência do crack, que talvez aqui em São Paulo, no Rio, ou em alguns pontos onde o crack tem uma visibilidade muito forte, acaba contaminando todo o universo das drogas, né? Então, se pensa em usuário de drogas, se pensa no usuário do crack, que dá para colante, mais especificamente. Voltou? Voltou. Então, de que drogas, que legalização e para quais substâncias, né? Tirar esse guarda-chuva genérico da droga
que é todas as coisas, e confunde tudo no mesmo balaio, para tratar cada substância. Do que a gente está falando, o que dá para fazer com essa, o que dá para fazer com aquela. O momento político a gente sabe que está, né, difícil de passar várias medidas, mas eu acho que talvez se a gente trabalhar passo a passo, né, cada substância por sua vez, em sua medida, a gente consiga um avanço mais rápido, né, nesse processo da legalização das substâncias, prefiro. Então, isso que cola, né, na imagem, acho que é muito importante a gente tentar, pela maneira como a gente trata mesmo a questão, né, sair dessa questão das drogas, que já traz estigma. Que questão? Que drogas, né? Para falar assim, não, vamos falar de maconha, vamos falar de legalizar o que a gente, né, vamos falar do produto em si, o que a gente está querendo dizer com isso. Eu queria falar um pouco também sobre essa associação negativa e sobre esses 3 aspectos, né, de razões por que se usa. Porque também acho que a gente se perde, e isso impregna essa visão que se tem, né? Por que as pessoas usam drogas? Parece aquela coisa de, é falha de caráter. Quando você falava assim, tem muitos estigmas que, como negra, como homossexual, não sei o que, são mais aceitos. Mas quando se fala na questão das drogas, parece que não dá para tratar essa questão, né? Então, parece assim, quando se pergunta, na pesquisa a gente fez essa pergunta, por que as pessoas usam drogas? Parece uma falha de caráter, uma fraqueza de caráter, um problema do indivíduo, né? Ele é suscetível à interferência dos amigos, ele vai no embalo, ele usa porque as outras pessoas... Mas não por uma vontade própria, nós somos sujeitos de direitos, nós fazemos escolhas, né? Não é uma falha de caráter usar maconha, ser maconheiro, né? Vamos falar assim, não é um defeito de caráter, né? Todos nós, ou vários de nós fumou, fumará, enfim, durante muito tempo da vida. Isso não me faz um sujeito menos cidadão, né? Menos portador de direitos. Eu não deixo de ter as minhas obrigações, isso não é influência de ninguém, é um desejo, é uma vontade, é um direito que eu tenho de experimentar coisas que fazem parte do mundo, né? Assim como, sei lá, experimentar qualquer outra substância. Então tirar essa máscara de que é um defeito de caráter, uma suscetibilidade, eu sou um indivíduo, né, eu sou levado pelos outros, levado pelos amigos, má influência, né? Perguntar para o pai é má influência, né? Não é isso. É um problema social, está apenas nas... Não é e não é, né? É e não é. Mas assim, não está apenas... não são só os pretos pobres que usam drogas. Todo mundo usa droga. Se você vai nas raves de classe média, todo mundo usa droga também da mesma maneira. Então, tirar esses grandes estigmas que eu acho que contaminam muito a discussão, porque ou é falha de caráter, ou é um problema social, ou enfim, né? Ou porque você é violento, você é marginal, enfim. Não são essas as coisas, são direitos que as pessoas têm de estar se apropriando de algumas substâncias que estão aí à disposição. Acho que é mais ou menos isso que eu queria falar por hora e... Assim como a Vilma falou, acho que o nosso plano de comunicação passa primeiro por justamente isso, né? De como a gente, mesmo sem perceber, a gente não fala logo de cara, assim, né? Então a gente coloca coisas mais genéricas, a legalização das drogas, né? Aí a gente vem e fala só sobre maconha. Entendeu? Mas aí, tipo, num título, numa chamada, a gente não coloca muito, entendeu? Eu percebo que a gente tem ainda um certo receio de colocar isso explicitamente, né? E isso ajuda a fomentar justamente essa moral por trás, né? Por trás da maconha. Então, isso a gente precisa realmente discutir mais sobre por que a gente não
dar nomes diretos ao que a gente está fazendo, né? E eu acho que também é meio arriscado da nossa parte pensar logo de cara numa legalização das drogas, de todas as drogas, que eu acho que isso acaba por perder a gente de um foco. Que eu acho que a gente, na minha visão, é legal a gente caminhar uma coisa por vez, porque se isso já é difícil, você imagina colocar em debate político a legalização da cocaína, do crack, sabe? Tipo, é muito difícil, entendeu? Então eu acho que bom, vamos então focar na legalização da maconha. Vamos tentar passar isso primeiro, que daí o resto a gente vê o que faz depois. Até porque não vai ser uma conquista que a gente simplesmente, ok, conseguimos, cada um se dispersa, né? Não vai ser isso. Eu acho que sim, como você tinha falado, o modelo de liberação, como é que a gente vai fazer isso? É, de fato, algo que a gente precisa se pensar. E a gente tem que levar em consideração absolutamente o nosso cenário. Independente dos modelos, a gente tem vários modelos. E a gente pode criticar e apontar várias coisas neles, mas eu não acho que a gente vá conseguir trazer um modelo, exportar um modelo e aplicar aqui. Eu acho que nem deve se pensar dessa forma, porque a nossa realidade é outra, as demandas do Brasil são outras, são especificidades que a gente tem que levar em consideração sempre. Então, eu acho que um modelo que a gente vai ter que pensar é de acordo com a real demanda que existe no Brasil. E eu acho que isso também a gente tem que se atentar para qual tipo de modelo econômico que a gente vai adotar. Porque se a gente já está numa política geral super liberal, e aí, como é que a gente vai fazer, entendeu? A gente também tem que ter esse cuidado de como é que, por qual viés a gente vai fazer isso. Porque se por um lado o total controle do Estado é um problema, a total privatização para mim também é um problema, entendeu? Então, aí eu acho perigoso. Como que a gente vai conseguir conciliar isso? Como que a gente vai encontrar um meio termo? Entendeu? Como que a gente vai fazer isso? Por isso que a gente precisa realmente, é um processo de construção nosso, da sociedade civil mesmo, para pensar num modelo que vá se encaixar diretamente com as demandas que a gente tem. Você tinha, eu esqueci seu nome, né? Você tinha falado do campo de pesquisa, Rafael, né? É isso, a criminalização, ela impede que pesquisas avancem, porque aí você não consegue nem saber da qualidade daquela maconha, você não consegue saber qual é a procedência, e aí o que a gente tem saindo agora são maconhas sintéticas. A galera tá sintetizando a maconha e tá morrendo gente. Vocês não viram o caso de um menino que morreu? Que ele deu um trago numa maconha sintética, ele simplesmente entrou em coma e morreu. Por conta de uma maconha sintética, que ninguém sabe o que é que tinha naquela porra. Entendeu? Só que em contrapartida também, o pessoal que às vezes consegue uma liberação para pesquisar, a procedência também dessa maconha tipo, é você, sei lá, encontrar em alguma biqueira, e aí, tentar algum produtor, assim, e aí são contatos que você tem que fazer, é um corre que você tem que fazer absurdo de conhecer alguém que planta e que faz o negócio direito, e qual é aquela semente? Ele tem alguma mutação genética nessa semente? Ele fez cruzamento de alguma coisa? Que planta que é? Que semente que é? Entendeu? Então, isso tudo é fruto da criminalização. A gente não sabe o que a gente fuma e a gente está fumando várias fitas por aí e a gente não sabe realmente o que a gente está consumindo, entendeu? E essa falta de controle de qualidade só acirra os danos à nossa saúde. É basicamente isso, entendeu? Era só isso que eu queria falar. Bem, não sei se o povo está com frio já. A pessoa que fez a pergunta para mim já foi embora, mas eu vou responder mesmo assim. Tudo bem. Então ela estava perguntando a Marina sobre a questão
abordagem econômica, né? Quanto custa, né, esse mercado, o que isso implica e tudo mais. Bem, primeiro não dá para saber exatamente qual que é o tamanho do mercado ilegal de entorpecentes ou qualquer mercado ilegal de qualquer coisa, porque obviamente não dá para medir com rigidez isso. Mas existem os números até que são bastante contestáveis. A ONU falou há algum tempo que o mercado de drogas ilegais do mundo era da ordem de 400 bilhões de dólares. Eu acho que é maior, na verdade. E, ao mesmo tempo, quando ela soltou essa estatística, falou que o mercado de drogas, de armas, o tráfico de armas girava em torno de 290 bilhões, que era justamente mais ou menos do mesmo tamanho, porque um se alimentava o outro, né? Mas eu acho que esses números, eles não são, enfim, não sei se eles são super confiáveis, mas hoje já, inclusive, na União Europeia, já existem novas formulações que já se, inclusive, usa a da questão do mercado ilegal, não só de drogas, mas de prostituição, no PIB, e sempre o PIB aumenta, porque basicamente movimenta muito dinheiro. Mas aí, existe um dinheiro aí, existe um mercado aí. A questão é por que a gente, nesse momento, está debatendo drogas aqui? Não existe uma questão financeira por trás? Por que de repente a gente começou apenas porque todo mundo está querendo fumar maconha? Hoje, o proibicionismo, ele, na verdade, acabou movimentando o mercado, que você tem os grandes senhores desse mercado, você tem, obviamente, os traficantes, os narcotraficantes de drogas, enfim, essa gente que anda de helicóptero por aí, né? E, além dos narcotraficantes, a gente tem os agentes corruptos do Estado, que basicamente é a polícia e outros agentes corruptos do Estado que fazem com que esse mercado se coloque dessa forma e continue operando. Então, é um mercado muito grande, mas esse mercado, se formalizado, ele pode não só render muitos dividendos para o Estado, em termos de impostos mesmo, mas é um mercado que, a depender do modelo que a gente fizer de regulamentação, ele pode ser muito lucrativo para alguns grupos. A gente tem hoje, está se oscilando em questão de dois modelos, né? Um que é o modelo uruguaio, que é um modelo totalmente estatal, que o Estado basicamente produz a maconha em umas fazendas do Exército e vende na farmácia, e para você comprar a maconha, você basicamente tem que ter um cadastro nacional de maconheiros. Você consegue comprar até 40 gramas por mês, e ele é muito contestável no sentido que há grupos que dizem que ele acaba violando a sua liberdade, o seu direito, das questões das liberdades individuais, enfim, não precisa ficar falando para quem do jeito que eu fumo maconha, não fumo, e essa coisa toda. Então tem essa forma como se movimenta o mercado uruguaio, e que permite, inclusive, com que as pessoas possam cultivar em casa, né? E em clubes também. E outro modelo, que é um modelo bastante interessante também, que eu acho, que é o modelo do Colorado, que nos Estados Unidos você tem dois modelos. Os dois modelos são dois modelos mais liberais, mas no caso do estado de Washington, por exemplo, ele é totalmente privatizado. A parte de impostos que você tem, ela é muito alta, cerca de 80% da maconha vendida hoje no estado de Washington é taxada. E você não pode cultivar maconha em casa, ou seja, você tem que comprar maconha se você quiser fumar legalmente. E enquanto que o modelo do Colorado, que engraçado que o modelo do Uruguai, embora a gente adore o Mujica, foi um modelo que ele chegou e colocou, ele bancou, né? Mas a metade da população do Uruguai, convém lembrar, não era favorável a esse projeto. Enquanto que no Uruguai foi um projeto feito por meio de iniciativa popular, que passou inclusive num referendo estadual lá, e ele fez um estudo para definir o quanto que deveria ser a taxa de impostos em cima das drogas. Porque se você fizer muito alto, a droga fica cara e vai continuar sendo vendida na boca ainda. Então eles estabeleceram que era 25%, e isso vai para um fundo que financia a construção de escolas, basicamente. Então esse é o modelo, no caso, no Colorado, e é um modelo que permite também o autocultivo, cultivo em clubes, e também a questão da venda em coffee shops. Aí uma liberação mesmo do mercado. Mas eu acho que, inclusive, se a gente pensar, enfim, eu acho que isso, a gente está começando a trabalhar, está no momento de discussão ainda que os Mar Terra está querendo poder a gente ainda mais lá no Congresso, né? Parece que falar de regulamentação, de modelos de regulamentação no Brasil é algo ainda muito distante. Mas eu acredito
que se a gente for discutir o modelo para o Brasil, você tem que discutir, inclusive, o modelo, quem que vai cultivar essa maconha. Vai todo mundo poder cultivar maconha? Claro que para consumo próprio, eu defendo que sim, particularmente, mas em termos de comerciais, ou a gente vai colocar como cooperativa, ou a gente vai colocar por meio de agricultura familiar, no próprio perímetro da maconha mesmo, lá no sertão de Pernambuco, que é uma região que é uma das regiões mais pobres do país hoje, que é onde se produz a maconha hoje, e que é justamente... polígono, desculpa, não é o perímetro. O polígono da maconha, que é justamente uma região já de alta... de pobreza, basicamente. Então a maconha também tem que ser, nesse modelo que a gente vem a defender, que é um modelo que eu, enfim, acho que a gente tem que defender, como um ativo de desenvolvimento econômico e social das comunidades e tal, né? Ela não tem que ser apenas entregue para Souza Cruz, que vem aí, vai fazer o que quiser e vai ganhar muito dinheiro. E aí, só para finalizar aqui, a gente está falando de maconha por quê hoje? Hoje, um dos caras que mais coloca dinheiro na pesquisa e na questão do debate antiproibicionista é um sujeito chamado Jorge Soros, que é um grande investidor, dos maiores homens mais ricos do mundo. E por que ele está colocando? Não é porque ele é bonzinho e só quer fumar um beck, né, gente? É porque ele vê que aí pode criar dinheiro, pode sair dinheiro. E tanto que a gente vê, por exemplo, todo esse debate que a gente está tendo hoje no Brasil, da questão da maconha medicinal, ele está sendo feito por quê? Porque maconha medicinal é remédio, remédio pode ser vendido, e quem vende remédio é a indústria farmacêutica. Então também tem muita gente interessado em fazer esse debate, né? Então por isso é importante que a gente faça esse debate aqui, porque nesse debate também vai ter lado, gente. Esse debate está começando, todo mundo fazendo esse debate meio junto, essa coisa meio amorfa que a gente está fazendo aqui, e vamos para a marcha da maconha, mas esse vai ser um debate que virá nos próximos anos, é um debate que vem para ficar, a gente vai aprofundar esse debate. Eu acredito que em algum momento a gente vai regulamentar as drogas no Brasil, que basicamente ela é conveniente às elites econômicas, que isso ocorra. E aí, acho que é o debate, que modelo que a gente vai querer. Porque esse modelo também tem a ver com o modelo de sociedade que eu acho que a gente defende. É isso. Obrigado. Eu não sei se alguém quer fazer mais alguma questão, ou pergunta, ou colocação aqui, não sei, ou para encerrar. Gente, agora eu acho que como já está bem no avançado da hora, todas as colocações, acho que seria interessante que a gente fizesse de forma muito assertiva e breve. Se quer colocar Andressa, Jaiminho e o Rafa e alguma última colocação que eu não quero colocar. Olha, gente, em que sentido nós temos evoluído, né, nesse debate das drogas? O entendimento de que existem 3 fatores hoje que são primordiais para a construção de políticas públicas relacionados à venda, né, comercialização de drogas e ao consumo de drogas, que é a criminalização da pobreza, que é justamente os equipamentos do tráfico se valerem da vulnerabilidade econômica dentro das periferias para instalar o equipamento do tráfico e a venda de drogas, a grande disponibilidade de drogas dentro das comunidades a preços baixos adoece a comunidade, ou seja, as pessoas vão lá comprar para irem usar nos seus apartamentos seguras, tranquilas, sem a polícia abordar, enquanto as pessoas que estão ali vendendo para poder ir para a escola, para poder comprar comida, estão vulneráveis à ação da violência institucionalizada. Isso gera o encarceramento da pobreza, que é pegar as pessoas dentro das comunidades, pegar as pessoas que estão usando nas praças, pegar as pessoas, os usuários em todos os espaços e encarcerar nas instituições de reabilitação, muitas vezes, os familiares também, e esse debate é importante, e o encarceramento hoje do jovem negro, o extermínio da juventude negra. Hoje em dia está tendo uma CPI que está avaliando por que dentro das comunidades os jovens negros estão sendo exterminados. Isso vai descambar nessa legislação ultrapassada que nós temos. A liberdade individual está em questão o tempo todo. A gente sabe que a atualização da civilização é a atualização dos padrões de liberdade. O que nós estamos falando quando nós fazemos esse debate é atualização de civilização. A gente quer o respeito às liberdades individuais, mas agora o que é mais urgente é tirar essa máquina de morte, de violência de dentro das comunidades e botar na farmácia e fazer redução de danos, política de redução de danos, equipar a sociedade de informação, fazer esse debate com honestidade, com sinceridade, porque a polícia morre, o traficante morre, o jovem morre e a gente, muitas vezes,
que é usuário, também está vulnerável, né? Como a menina disse, a qualidade ou a falta de uma posologia, de uma bula nas substâncias. Todas essas questões são importantes, mas o que é mais importante é entender que legalizar hoje é acabar com a violência que está concentrada nas áreas mais pobres e que é derivada da hipocrisia da nossa legislação. Era isso. Bom, só para primeiro agradecer em nome do Coletivo A Rua, bastante a presença de vocês. Foi bem interessante ouvir vocês. Felipe, meu amigo aqui, ele estava reclamando aqui que falta também ter um olhar sobre esse debate daqueles que moram na rua, que esses são os mais vulneráveis ainda. Nós aqui, do Coletivo A Rua, transformamos um pouco esse espaço numa zona autônoma, uma zona que é do bem comum, que não é nem público, mas também não é privado, porque nós entendemos que está se abrindo uma fenda nesse debate sobre público e privado, que nós temos que aumentar ainda mais essa fenda, fazer com que a gente possa ter mais espaços públicos de permanência, porque as pessoas entendem o espaço público como um espaço de passagem, e nós entendemos como um espaço também de permanência. Então, queremos voltar a convidar todos e todas para estarem quinta-feira aqui. Na próxima quinta, nós vamos fazer um debate um pouco sobre como que a gente enfrenta essa pauta conservadora que vem tomando conta, não só do Congresso Nacional, mas da nossa sociedade. Vide o debate sobre redução da maioridade penal, vide o debate que está tendo no Congresso, já aprovado na Câmara Federal, sobre a terceirização, que na verdade é a escravização ainda mais do trabalho, a precarização. Então, quinta-feira que vem, nós vamos fazer um debate sobre como que nós podemos enfrentar essa pauta conservadora que vem tomando conta do nosso país. Então, queríamos desejar boa noite a todos e todas, convidá-los para a gente poder tomar uma cerveja e, quem sabe, em algum outro lugar, também fumar um beck. Um abraço, galera, valeu, boa noite!